Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui do nosso canal Educação, mais uma aula de educação física, mais um bate-horário, no mesmo bate-local, com a mesma professora. Galerinha, e hoje nós vamos falar de uma prática corporal de aventura, uma prática corporal que nós começamos a falar na aula passada, nós começamos a falar de práticas corporais de aventura, falamos das práticas corporais urbanas e delimitamos algumas práticas da natureza. Hoje nós vamos continuar ainda nas práticas corporais da natureza, só que a gente vai falar de uma prática bem legal, que é o mountain bike. Tá? Vamos falar dessa prática que tem aí bastante repercussão. Hoje nós temos aí um repertório de práticas de mountain bike bem tenso, né? Não está me obedecendo esse comando aqui, mas já foi, já foi. Bora lá, gente. Então, para começar a nossa aula, tá? Para começar a nossa aula, queria chamar aqui os polos, né? A Lagoinha, Colônia do Gurgueia, João Costa, M Alegre é o quê? Monte Alegre, São Pedro do Piauí e o Seduc Piauí 7 é o quê, minha gente? Palmeiras, é? Vamos ver depois o pessoal que está no Seduc Piauí 7, depois coloca aí a cidade só para a gente saber quem é, tá bom? Bora lá, né, galera? Então, bora começar a nossa aula. Vamos falar de mountain bike. Antes de a gente começar a falar, gente, a bicicleta, ela se tornou um meio de transporte muito eficiente no universo dos transportes, tá? A bicicleta, ela é, ecologicamente falando, ela é um transporte correto, né? Ecologicamente correto, é um transporte que não tem emissão de gases, é um transporte que tem aí poucos poluentes, tá? Aliás, quase nada de poluentes, e é uma significativa forma de transporte, de forma rápida, nos grandes países, grandes centros, têm usado a bicicleta como uma forma de deslocamento, é muito importante, tá? E por conta da pandemia, houve aí um incremento absurdo no aumento das práticas de bicicletas. Isso se deu muito, gente, da impossibilidade de estar num local fechado e as pessoas começaram a praticar mais. Porém, a prática da bicicleta ela é bem antiga e o mountain bike, que é uma das possibilidades, também é bem antigo, né? Não é nada recente. Mas aí veio a pandemia, veio a impossibilidade de fazer essa prática, impossibilidade, aliás, de praticar exercício, as pessoas começaram a ficar entediadas e aí elas queriam estar ao ar livre, né? Poder pedalar por aí. A galera começou a comprar bicicleta aí de todo jeito. Então, hoje cresceu muito esse ramo e isso se deu muito ao fato dessa prática ser ao ar livre e tem um atrativo muito especial, né? O mountain bike, gente, se difere das outras práticas de bicicleta, exatamente pela irregularidade do terreno, tá? O terreno do mountain bike, ele é um terreno irregular, um terreno acidentado. E as pessoas que praticam mountain bike foi buscar exatamente, né? Lá em 1970, foi buscar aí uma prática lá no estado da Califórnia, começaram a ter uma necessidade de emoção de adrenalina, né? Todo mundo que pratica esporte de aventura tem uma necessidade de adrenalina, tem uma necessidade de estar num lugar acidentado, de ter uma emoção e tal. E aí foi quando eles criaram, né? Criaram aí a atividade. Existe aí relatos de que alguns aventureiros antes desse período já tinham experimentado, tá? O Tom Ritchie foi quem difundiu esse esporte, mas ele foi influenciado por duas personalidades, que foi o Jobs Brand e o Gary Fisher, tá?
dos americanos, eles começaram a adaptar aí as bicicletas. E essas bicicletas, gente, elas começaram a ser fabricadas com um fim diferente, tá? Eu comecei até as aulas hoje, nas salas que eu estava ministrando nesse conteúdo, eu comecei a falar exatamente disso, né? Tenho certeza que vocês já viram que existem bicicletas pequenas, que a gente chama de BMX. Nós temos aí a bicicleta Speed, que é uma bicicleta bem fininha, que você fica quase como se estivesse deitada. Ela é Speed, ela é rápida, ela é uma bicicleta de velocidade, uma bicicleta bem leve. Aí nós temos as bicicletas que têm amortecedor, que são as mountain bikes, tá? A mountain bike, ela precisa ter amortecedor exatamente por causa do percurso, por causa da trepidação. E nós temos também aí outras bicicletas que, por exemplo, a bicicleta cargueiro. Quem nunca viu uma bicicleta cargueiro, né? Bicicleta cargueira, aquela bicicleta que tipo barra circular, né? Aquelas bicicletas que são próprias para um trabalho mais pesado, que é para trabalho. Por exemplo, nós temos ali a bicicleta do Correios, né? Dos Correios, que transportavam os carteiros levavam suas bolsas, né? Com suas cartas, com suas correspondências. E aí, né, esses carteiros, eles precisavam de uma bicicleta que fosse não só confortável, mas que fosse resistente, tá? Então, em 1970, eles tiveram a necessidade, olha, vamos fazer adaptações dessas bicicletas, até porque a gente vai precisar de uma bicicleta com força. Então, o que traz a força para a bicicleta? Alguém sabe me dizer? Pessoal, que eu tenho certeza que tem muita gente que anda de bicicleta. Gente, apesar de no interior, isso tá muito, não só no interior, né? Tá muito forte esse negócio de transporte. O pessoal antigamente andava de bicicleta, hoje o pessoal tem uma bis, né? Uma moto, uma pop para andar. Todo mundo tem uma moto hoje para andar, né? E acabou que a bicicleta perdeu muito vez, né? Mas hoje, no novo contexto, as pessoas estão buscando a bicicleta mesmo como uma prática física, né? Uma prática de exercício físico. E aí eu queria aproveitar, para quem já andou de bicicleta, sabe que a bicicleta algumas bicicletas têm a opção de câmbio, né? A opção de catraca. E aí eu queria saber se vocês sabem qual é a finalidade desse câmbio, tá? Foi exatamente a partir disso que o Fisher Bikes, né, e a Arit, eles criaram aí fizeram empresa, aliás, que produziam bicicletas diferenciadas. Bicicletas que tinham aí câmbio, tá? Câmbio para suportar o quê? Para superar aclives, declives. Para quem não sabe, aclive é subida, né, morro, e declives são descidas. Tá? Então, essas catracas, esses câmbios, eles servem para quê? Tá? Eles servem para quê, gente? As catracas e os câmbios servem para dar força e deixar a bicicleta mais forte, né? Você vai colocar ali, quando você precisa de força, você muda a marcha, você coloca uma catraca de força. E quando você precisa de velocidade, você vai colocar uma catraca de velocidade. Certo? Então, gente, quando a gente está num carro, por exemplo, que você precisa que o carro tenha força, né? Na subida, o carro precisa de força. Então, a gente troca a marcha e bota uma marcha de força, tá? Do mesmo jeito na bicicleta. Eu quero fazer uma subida. Não dá para você fazer uma subida sem uma marcha de força. Você precisa fazer uma subida com a marcha de força, certo? Então, gente, essas reformulações, esse tipo de quadro, o modelo de bicicletas, eles trocaram freios, trocaram pneus, e daí foi que surgiu as primeiras corridas de mountain bike. Então, essas provas, elas eram praticadas somente nos finais de semana, nos montes em São Francisco. Depois, em 1983, os Estados Unidos começou aí organizar o campeonato inaugural, tá? Isso já foi de uma forma mais nacional, de uma forma maior. Mais tarde, houve aí a entrada das grandes cidades, dos grandes países, tá? Dos grandes países
europeus que trouxeram, foi os países europeus que explodiram, de certa forma, a prática do ciclismo, do mountain bike. E aí começaram a organizar em 1990, tá? O maior, vamos dizer, um dos maiores eventos, inaugurado aí 90 anos de antecedência, o primeiro torneio internacional, né, de ciclismo. E isso aí alavancou de forma assim surpreendente a prática 90 anos depois, né? Teve aí a prática aí revolucionária da mountain bike, certo? Gente, o mountain bike, ele traz exatamente uma vertente, um tipo de pedal que atrai muitas pessoas. Por que que atrai? Porque tem um contato muito próximo com a natureza, tá? As práticas, gente, elas precisam ser seguras. Aí entra uma grande observação que eu preciso fazer, tá? Toda prática de aventura, na aula passada eu falei sobre isso, toda prática de aventura, ela requer muito cuidado, tá? Requer muito cuidado. Por que que requer muito cuidado? Porque a gente precisa estar atento às possíveis incidentes que possam acontecer. Eu tenho um colega, né, que ele é ciclista, ele é profissional, e aí ele foi com um grupo. Eu sempre digo que quem faz, na aula passada, eu também falei de 2 vídeos, 2 filmes, que falava exatamente de fazer práticas de aventura e não comunicar, né, onde está. Esse meu colega, ele é ciclista profissional, ele compete, ele vai para competição e tudo. E aí, minha gente, um belo dia, ele foi treinar com um grupo de ciclistas. E nesse dia ele levou, sempre tem que ter alguém de apoio, gente, sempre tem que ter alguém de apoio. Sempre você deve comunicar, vou para tal lugar e não desviar esse lugar, tá? Porque quando você desvia, pode acontecer uma merda, né? E você a pessoa não saber onde te procurar. Como no caso dos 2 filmes que eu falei, né, na aula passada. Eles ficaram isolados, perdidos e não tinham como se comunicar com ninguém. Então, as pessoas não sabiam onde eles estavam no filme. E aí esse meu amigo foi para essa prática, né? Levou a esposa, que é minha amiga também. Levou a esposa dele e disse: olha, daqui a 20 quilômetros, daqui a tantas horas você vai me encontrar num trecho tal, que era tipo 20 quilômetros depois. E aí ela disse que na hora que eles saíram, ela ficou com aquilo, tá? Eu vou encontrar, então eu vou ficar um pouco aqui, depois eu vou. E ela ficou lá no mesmo lugar, para a sorte do grupo, né? Eram 4 ciclistas, um deles sofreu um infarto na trilha. E na hora de voltar, ele só sobreviveu, gente, porque o carro estava próximo, tinha um carro de apoio próximo. E aí um dos ciclistas voltaram para pegar o carro e levaram essa pessoa que estava infartada. Foi muita sorte, porque a minha amiga não era para estar lá, era para estar longe, ela ficou e ela conseguiram socorrer o senhor a tempo. O que a gente conclui dessa história, tá, gente? Toda prática de aventura, principalmente o mountain bike, a gente tem sempre que avisar o local que está indo, né? Por quê? Gente, porque se você demorar a chegar, eu preciso saber qual lugar eu vou te procurar. A trilha da serra, a trilha do mato, a trilha do rio. Eu vou procurar, eu vou saber, dizer, olha, eu estou com uma pessoa desaparecida e ela estava nesse percurso aqui. Vai ficar mais fácil você saber. Então, gente, todos os esportes de aventura, principalmente esse que envolve longas distâncias, vocês precisam sempre dizer para onde irão, né? Para onde vai. Isso é uma prática de segurança, tá? Então, gente, com o passar do tempo,
né, a modalidade foi crescendo, 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 até que ela chegou nas Olimpíadas em 1996, tá? As Olimpíadas de Atlanta. Exatamente nos Estados Unidos, que foi o precursor aí da modalidade, né? Foi o país de origem. Só, gente, que essas modalidades, elas foram ganhando repercussão, só que tem um país que ele é fera nessa modalidade. Apesar dos Estados Unidos ser a referência de país de origem, ele não é o país de ponta, né, para a modalidade. De fato, quem é o país de ponta é a França, tá? É a França. Muitas pessoas também não entendem, eu já falei até isso em outras aulas, que a França, ela tem uma vantagem, né? Uma vantagem ambiental muito grande, né? Por ser cheia de colinas, cheia de vales, e também o clima. Então, por exemplo, aqui no Piauí, a prática da bicicleta, né, especialmente do mountain bike, as pessoas fazem porque nós estamos já um pouco acostumadas com o clima. Mas para a gente, mesmo as pessoas que são acostumadas, é extremamente cruel, né, o clima de Teresina. Aliás, o clima do Piauí e o clima do Nordeste. Então, alguns lugares, por exemplo, que tem praia, tem um clima mais ameno, né? Ok, mas aqui no Piauí é muito desgastante, né? E principalmente esses lugares mais agreste, mais seco, mais caatinga, a gente vai sentir mais, né? Bem mais. Então, as bicicletas, gente, elas precisam, né? Elas precisam ter esse amortecimento, ela precisa ter um pneu mais largo, ela precisa ser leve, tá? Tem gente que não entende, mas a bicicleta ela também precisa ser leve. Você vai me perguntar assim, professora, elas também são leves? Sim. Ela não é tão leve quanto a Speed, né? Mas ela é leve, ela é tão leve quanto, tá? Por quê? Porque você não pode ter que usar uma bicicleta que seja muito pesada, até por conta realmente da dinâmica da pedalada, fica muito mais ruim, tá? Gente, mais uma característica também muito importante, que mesmo que a bicicleta tenha, né, essa característica, tá? Mesmo ela sendo leve, ela é uma bicicleta forte e resistente, viu? Por quê? Porque o material que ela é confeccionada é exatamente para isso. Então, o material da bicicleta geralmente são materiais como fibra de carbono, tá? Como alumínio, que são materiais resistentes, porém muito fortes. Beleza? Rapaz, eu vou mandar um alô aqui, porque ele tá para ficar doido aqui, pedindo um alô aí pro Vitor, empresário, fazendeiro, né? Pro Luiz, pro Fernando, pro Jacques, pro Gustavo, pro Cleison, o Lucas, o Josiel, o Vinícius e o Bruno do Brejo, né? Do Anexo Brejo. Eita, que esse povo do Brejo gosta. Gente, a prova de mountain bike, ela é um pouco diferente da prova de estrada, tá? Mas a prova de mountain bike, ela compõe aí uma prova de 4 a 6 quilômetros, que tem, as pistas são obrigadas a ter pelo menos 85% de elevações e declives, sobrando apenas aí uma pequena parte plana, obrigando assim o maior esforço do atleta, que tem em média um tempo de 1h30 a 1h45 para finalizar a prova. Certo? Número de participantes aí da modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, contou aí com aproximadamente, gente, 50. Boa noite a galera de João Costa, né? Contou aí com 50 participantes da categoria masculina, tá? E 30 da participante feminina, da categoria feminina. Os nomes em destaque, gente, no ciclismo é da Juliette Bracet, tá? E do tcheco Jaroslav Kuljavi, né? É Kuljavi, gente, Jaroslav. Esse nome já me pegou várias vezes hoje, viu? Jaroslav. Cadê, minha gente?
O nome do homem foi embora. Tá aqui. Jaroslav e da Julie Bracet, tá? João Costa, um alô pro João Costa, galera. Um alô pro João Costa. Então, gente, em 1983, né, eles organizaram aí o primeiro campeonato, depois isso foi se espalhando pelo mundo, tá? E a partir de Sydney de 2000, a França não deixou, gente, de conquistar nenhuma medalha em todas as competições de Olimpíadas. O maior nome, o primeiro dele foi Miguel Martinez, tá? Ele foi o campeão da prova masculina na Austrália. Depois veio o Julien Absalon, tá? E depois nós tivemos aí a Julie Bracet, que se tornou a primeira representante no ouro feminino. Deixa eu passar aqui para a gente ver, tá? Só passar aqui, que a gente já falou disso aqui. Pronto, existe uma diferença bem importante, no ciclismo de estrada e mountain bike, tá? Nós temos uma diferença bem importante entre ciclismo de estrada e mountain bike. A maior diferença, gente, dessas duas provas é o percurso, né? É o terreno. O terreno, gente, da estrada, ele é feito, tá? Ele é feito, a maior parte, no asfalto, certo? E do mountain bike, ele é feito, a maior parte, sem asfalto. Ele vai fazer na estrada, mas a maior parte dele não pode ser asfalto. O de estrada é asfalto, certo? De estrada é asfalto. O do mountain bike, gente, vamos encontrar aí lama, terra, descidas, subidas, galhos, pedras, ok? Vai ter riacho, poça d'água, vai ter um monte de coisa para você ultrapassar, certo? Vai depender muito de qual a característica da prova que você vai estar competindo, porque todo mundo acha, tá? Todo mundo acha que essa prova ela se caracteriza por o mountain bike, ele é um único tipo de prova, né? E não é, ok? Então, um detalhe também, existe outra característica, outra diferença, que é muito importante, é a proteção. Então, o mountain bike, como tem muito mais perigo, é importante usar muitas proteções, algumas proteções são super importantes, para poder proteger esse atleta, para evitar lesão, para evitar feridas, para evitar várias possibilidades, né? Várias possibilidades de atrito, de acidentes que pode acontecer, ok? Então, as bicicletas, elas vão mudar, né? Elas mudam bastante das de estrada, tá? E principalmente pelas estruturas que são reforçadas. Por exemplo, a bicicleta de estrada, ela não precisa ter tanto amortecimento como a mountain bike, tá? Então, a mountain bike, gente, ela realmente é cheia de adaptações, cheia de coisinhas que vão melhorar a performance dela. Eu não sei se vocês sabem, mas essas bicicletas, elas são o olho da cara, né? O zóio da cara, como diz o caboclo. O zóio da cara. Essas bicicletas são super caras, exatamente por se entender que ela precisa de mais aparatos, tá? Tem bicicleta aí de 50 mil reais, gente. Só para vocês terem ideia. Professora, que loucura, verdade, gente. Quanto mais tecnologia para essas bicicletas, mais especial elas vão ser, tá? Gente, mountain bike é feita em trilhas, tá? Não tem como como eu falei para vocês, não dá para ter um apoio rápido. Ela precisa estar dentro desse contexto, dentro do contexto da bicicleta, ela precisa estar
Você precisa conhecer a bicicleta, entender como conserta. Na prova, gente, algumas provas, você pode, se você cair, você pode se levantar e continuar a prova. Como também, galera, você pode, a bicicleta furou o pneu, ou teve algum problema na roda, você pode parar e consertar, certo? Você pode consertar a bicicleta, não tem nenhum problema, ok? Mas como é que eu vou consertar a bicicleta se eu não sei consertar a bicicleta, né? Não é o meu caso. Hoje de manhã eu até comentei, viu, Nilton Mar? Olha só a história. Viu, Santiago? Comentei que quem pratica qualquer tipo de modalidade tem que ser expert em tudo, inclusive em consertar, né? E eu, quando era criança, sabe o que eu fazia? Criança, adolescente, eu remendava as minhas bolas. Gente, nunca imaginei que ia ser professora de educação física. Eu remendava as minhas bolas. E hoje eu vejo a galera, né? A galera do mimimi, que não sabe nem trocar a roda da bicicleta. Até isso eu fazia, eu trocava as rodas da bicicleta, eu tirava a cama de ar, botava a cama de ar, remendava se fosse preciso. Eu nunca precisei remendar a cama, não, mas eu sabia remendar bola. Quem nunca remendou a bola, eu quero saber, eu quero que vocês levantem a mão, se vocês tiverem coragem. Arremendou, Nilton, a bola? Pai, remendou, né, Santiago? Rapaz, Santiago, se não tivesse remendado a bola, para te apanhar hoje. A faca quente, eu tenho até a marca aqui no punho, viu? A marca, gente. Nilton, mas eu vou te mostrar a marca. Ela tá assim, tá quase sumida. Gente, é meu punho aqui queimado da bola que eu remendava. Isso aqui foi a faca quente que grudou com um plástico aqui. Ô, negócio que doeu, viu? Rapaz, pensa negócio que dói. Gente, aí o que eu tô querendo dizer, né? A galera hoje quer pedalar. Eu conheço vários, tenho vários colegas que pedalam. E chegam me contando assim: o pedal demorou porque fulano de tal não sabia trocar o pneu da bicicleta. O fulano de tal, porque ainda tem bicicleta, gente, já tem bicicleta que não fura o pneu, né, que não precisa trocar e tal, mas tem gente que ainda usa bicicleta com cama de ar e que precisa trocar, né? E galera, qual o sentido de você fazer uma prática, né? Mountain bike, a galera do esporte é outro nível. Tal, galera, todo mundo aí sabe consertar uma bicicleta, sabe arrumar e tal. Mas qual o sentido de você subir numa bicicleta e não saber trocar um pneu, não saber colocar a corrente, não saber regular a catraca, não saber acochar a roda, o guidão tá folgado. E aí, qual o sentido disso, né? Então, as práticas corporais, você tem que ter realmente uma dinâmica, conhecer a modalidade para que isso não se torne até perigoso, né? Como eu falei, se tu sabe consertar a bicicleta, se tu sabe que teu guidão tá frouxo, se tu percebe que o teu selim tá virando, por exemplo, lá em casa tem um pessoal que pedala, né? E aí a sela de um deles estava virando, batia na coxa e virava, tá? Porque estava folgado, mas a pessoa parou, regulou, anda sempre com chavinhas, né? Regulou e saiu para andar. Então, essa prática, essa noção, você tem que saber. Então, não dá para eu arriscar, por exemplo, um esporte de aventura, como nós falamos na aula passada. Não dá para você arriscar em esporte de aventura. Assim como eu conheço gente que tem domínio de bicicleta, que tem domínio sobre montar a bicicleta, desmontar, organizar a bicicleta, tem gente que não sabe de nada, inclusive sofrem acidentes gravíssimos, né? Eu conheci uma moça que ela foi fazer uma descida, levaram ela para fazer uma descida, ela era inexperiente, e aí ela teve sofreu um acidente, caiu, fraturou clavícula, fraturou costela, fraturou ossos da face, quebrou 4 dentes. Isso é das poucas coisas que pode acontecer, porque pode acontecer coisa pior, gente. Pior, tá? E a prática do mountain bike, ela é super atraente, mas tem um detalhe muito importante. Hoje a galera, por exemplo, está fazendo mountain bike, pegam trechos de asfalto.
nesse pedaço, gente, de trecho de asfalto, tem acontecido muitos acidentes, tá? Não por imprudência, às vezes, do ciclista, às vezes não é nem culpa do ciclista, mas pela violência do trânsito, né? Eu, recentemente, eu sei muitas histórias, gente, de ciclista, porque na minha casa tem gente que pedala, de um grupo que estava saindo de madrugada, para fazer um pedal, fazer uma trilha, e um cara vinha de uma balada em alta velocidade, atropelou vários ciclistas e um deles perdeu a perna. Como também eu já conheço várias histórias de que carro passou por cima de ciclista, gente que morre atropelado. Eu conheço várias e várias histórias, gente. E assim, a prática, ela precisa ter que ser segura também, tá? Não dá para você pedalar nas cidades, sair por aí pedalando. Cara, eu acho super legal, mas se vai pedalar dentro da cidade, tem que ter segurança. Se vai pedalar fora, você tem que estar informando para quem ficou onde você pode estar, para que as pessoas possam te encontrar. E aí a gente tem que tomar as medidas de segurança, certo? Nós vamos falar das variantes do mountain bike. Existem algumas variantes, existem alguns tipos de prova. Cross country é uma prova que ela é muito parecida com a prova antiga de mountain bike, tá? Ela tem as regras, ela pode variar de prova para prova, tá? E ela tem o circuito, ela é fechado, o circuito é todo fechado e todos os ciclistas eles saem ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles vão percorrer o mesmo percurso no mesmo tempo. Por que mesmo tempo? Porque quem chegar primeiro vence a prova. Ok, galera? Então, quem chegar primeiro vence a prova. Certo? Downhill. O que é um downhill, gente? Down significa descida, tá? Downhill é descida. Como o próprio nome fala, tá, gente? É descidas de colinas com saltos, curvas, todo tipo de obstáculo. Essa prova, gente, ela é feita individualmente e é marcado um tempo, tá? O tempo é o seu tempo, é qual o tempo que você vai levar para descer essa corrida, ok? Ela é muito perigosa porque ela é de alta velocidade. E descer ela, gente, precisa de equipamentos, vamos dizer, mais equipamentos, né? A gente precisa de um capacete full face. Esse capacete, gente, é um capacete que vai proteger o rosto todo, full face, tá? Joelheiras e precisa também de um colete de peito, certo? Apesar dessa prova ser muito popular, gente, ela não é muito acessível, exatamente porque precisa de mais elementos de proteção. Como também, gente, ela precisa ser em um local que tenha proteção, mas que tenha também um aparato de socorro, tá? Então, realmente, essas provas que requer muita mão de obra, essas provas, elas terminam sendo inviáveis. Aí, nós temos outra variante, que é o trip trial. Essa, gente, ela traz uma mistura de lazer com competição, porque ela demora mais. Ela pode aí incluir dos participantes, todos os participantes, né? Todos os tipos de participantes. Até amadores podem participar, tá? Eles fazem um percurso maior, que pode durar aí até dias, né? E eles fazem essas provas, normalmente eles fazem tipo assim uma prova de uma cidade para outra, onde tem os espectadores que podem ver a passagem do pessoal. Esse tipo de prova, gente, a gente até chama aqui, a gente tem até essa prova aqui no Piauí, que é o enduro, né? Que é o Serapió. Essas provas de enduro, elas são muito, muito importantes, porque tem atração aí, né, para o público, para o pessoal que mora nas cidades, o pessoal das cidades gosta muito dessas provas, porque movimenta, né, as cidades, a galera vai passando e o pessoal vai gostando. Nós temos também outra prova, que é a Freerider, o Freerider.
Ela é uma versão recreativa do downhill, tá? Ela é mais divertida. Não é sempre descer como o downhill, mas também tem obstáculos e saltos que trazem adrenalina e espetáculo. A bicicleta do freerider, gente, ela é diferente, um pouco diferente aí do downhill, tá? E o freerider pode ser feito no meio da cidade, como, por exemplo, aquelas escadarias, a gente pode sair numa escadaria, tá? Saltos artificiais temporários, tá? Que são chamados urban assaults. Gente, eu não sei se vocês já viram aquelas megas descidas que o pessoal faz em escadarias, tá? Já passou muito ali no Domingo Espetacular, né? Domingo Espetacular não, no Globo Esporte, né? Globo Esporte, no Esporte Espetacular. Geralmente essas competições acontecem no final de semana, descidas, né? Pessoal de bicicleta. Ali é um mountain bike, tá? Só que é o freerider. Ok? Também nós temos outra prova que é o 4x. Ela é muito parecida com o BMX. Para quem não sabe, BMX é aquela bicicleta que faz manobras, tá? Ela também sai numa largada de 4 elementos. Tem uma largada de 4 elementos. E o objetivo é chegar primeiro que os adversários, tá? E é quem chegar primeiro, né? E o percurso é cheio de curvas, é cheio de descidas, inclinações, exatamente para dificultar aí a prova, tá? Dificultar a prova. Aí a gente vai para o trial. Ele não é tão popular, tá? Ele consiste em fazer um determinado percurso sem tocar os pés no chão, gente. Olha só que louco. Aí vocês vão me perguntar assim, meu Deus, que louco, professora, como é que esse pessoal vai pedalar sem tocar os pés? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas existe na bicicleta mountain bike, a gente é obrigado a usar uma sapatilha, tá? Essa sapatilha, a gente clipa ela no pedal, a gente clipa. Só que no mountain bike eu posso tirar o pé dessa sapatilha, tá? Eu posso não andar clipado. Clipado é quando você gruda o pé na sapatilha e no pedal, e ali não sai, a não ser que você tire o pé. Você pode tirar o pé de dentro da sapatilha, mas quando ela está clipada, é muito mais difícil você desclipar ela, tá? O pessoal vai me perguntar assim, professora, a senhora já fez? Gente, eu fui professora de spinning, tá? É uma modalidade de bicicleta, só que indoor. E indoor significa em local fechado. Eu pedalava indoor, que é nas salas de spinning. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em spinning. É bicicleta na academia. Não é uma bicicleta ergonômica, tá? Ergométrica. Não é. Ela é uma bicicleta que a gente chama de pedal livre. Esse tipo de pedal aqui não é um pedal livre, tá? Mas o spinning é um pedal livre. É um sistema de rodas livres. E o spinning, galera, eu fui professora de spinning, fiz treinamento. Aliás, esse treino que eu fiz para dar aula de spinning é um treino internacional. Eu fiz uma formação internacional para dar essa aula de spinning. E é uma modalidade super bacana. Inclusive, aprendi a pedalar lá, tá? Mas, assim, óbvio que o que eu sei anda longe de ser a experiência da galera que pedala na rua, né? Pedalar. Professora, tu sabe pedalar? Sei, gente, eu sei pedalar, sei andar de bicicleta. Peguei várias quedas também, assim como vocês. Mas, assim, pedalar profissionalmente no mountain bike, eu particularmente curto muito as bicicletas de velocidade. Eu já curto mais velocidade do que o mountain bike. Aí você vai me perguntar, professora, por que tu curte mais o mountain bike? Ou o speed, né? Gente, eu tenho muito medo de acidente, né? Daí já diz tudo. Tenho medo de cair, quebrar a cara, quebrar o dente. Eu tenho esses medos. Mas, enfim, o trial, gente, é o percurso que você faz sem tocar os pés no chão, tá? E aí ele vai passando por vários obstáculos como latas, cavaletes, rochas, muros, tá? E até carros. Eles vão fazendo esse percurso sem tocar os pés no chão. O objetivo é esse.
As bicicletas, para essa modalidade, não são muito específicas, até porque elas possuem quadros menores, tá? E mais reforçados, e os pneus mais e sem câmera, né? Tudo para aguentar maior e melhor impacto e ter mais aderência. Até porque você vai estar aí sem possibilidade de colocar os pés no chão. Certinho? A gente está quase finalizando a aula, tá? E a gente, para finalizar, vou falar só dessa modalidade que é o uphill. O uphill é diferente do downhill. Down, descida. Up, subir. A versão do uphill, ela é baseada exatamente na oposição do downhill. Ao invés de descer no uphill, a gente vai subir, tá? E essas subidas, os trechos, eles devem fazer no menor tempo possível, ou seja, eu vou trabalhar no menor tempo possível. Diferente do downhill, que eu tenho que fazer uma descida no menor tempo possível. Aqui eu vou fazer uma subida no menor tempo possível. Ou seja, gente, aqui eu vou precisar de muita força e resistência, tá? A capacidade física aqui predominante é força, viu, gente? Muita força. A perna vai explodir, viu? Então, eles precisam usar bicicletas extremamente leves. Para quê? Para facilitar a subida. Ao passo que eles vão usar uma bicicleta muito leve, eles vão ter que trabalhar uma catraca de força, né? A gente vai ter que trabalhar uma catraca de força. Essa catraca de força, gente, aqui vai possibilitar o cara subir rápido. Se ele vai precisar fazer rápido, ele precisa usar força, certo? Gente, a gente está finalizando aqui a nossa aula, tá? O Luiz Fernando está aqui desesperado, né, Luiz Fernando? Boa noite. Um alô para os meus amigos e professor Gilson do Brejo. Ah, quem são teus amigos aí, hein, Luiz Fernando? E um alô todo especial para o professor Einstein, aí do João Costa, né? João Costa. E é isso, galera. Então, nós finalizamos aqui a aula sobre o mountain bike. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai morrendo essa aula por aqui, tá? A aula acabou de acabar. E é com muita alegria que a gente finaliza. O pessoal de Brejo aí comparecendo em peso, né? Alagoinha, Batalha, Colônia, do Inocêncio, João Costas, Monte Alegre, São Pedro e Tamboril do Piauí, sejam bem-vindos, tá? E finalizamos a aula. Boa noite a todos, tá? Mariana, não é a Luiz Fernando, é a Mariana. Tá bom, galera? Beijos. A gente vai se encontrar na próxima aula. Tá certo? Tchau, tchau.